Amizade, ela é para dar amor, para ter o cuidado, a atenção, mas tudo no seu momento. Tu acha que isso, assim, essas questões, agora vamos para as partes mais profundas do testemunho. Tu acha que essas questões teve, porque tu falou, não tive afetividade, né, nem paterna nem materna, toda essa construção um pouco negativa com relação à infância, à adolescência, tu acha que isso te deixou um pouco o teu eu interior mazelado no que diz respeito, às vezes, a ser muito mimizenta, a ser muito, ai, mexeram comigo e eu, Sim, entendeu? meio Como é que braba, tu, né? e como é que tu percebeu que tu tava, tipo, tem alguma coisa errada em mim, eu preciso reagir? Então, realmente, essa questão aí do meu eu, né? Porque eu ficava pensando, por que que ela me trata dessa... A minha mãe, ela me tratou muitas vezes grosseira, sem ter razão, sabe? Sem ter razão. E aí, aquilo ia acumulando dentro de mim, entendeu? E aí, eu, depois, mais na frente, eu colocava pra fora em amizades. Eu era uma pessoa assim, as minhas amigas podem dizer isso. Eu sou uma pessoa assim, quer dizer, eu já melhorei muito, mas eu era muito chata. Eu era uma pessoa assim. Ciumenta? Muito. Eu lembro. Ainda bem que o Fábio não tá aqui. Mas assim, questão de amizade, eu era muito ciumenta mesmo. Eu me lembro. E aí eu melhorei, eu fui amadurecendo, Sim. entendeu? Eu fui amadurecendo essa parte de mim, porque isso acabava me maltratando e maltratando a outra pessoa. E é onde eu acho que isso aí é que você enxerga que é a carência. Isso. Você tentava meio que suprir nos outros algo que era lá. E sabe que às vezes a gente fazia, eu, né, no caso, fazia tanto e esperava, né, a mesma coisa, e quando não acontecia, era aquela frustração, decepção. Então, aí eu comecei a voltar, não, vou pensar, né, nisso e não vou mais fazer isso. Assim, a gente tem que ser maduro, né, nessa parte assim, saber como manter uma amizade. Porque a amizade, ela é para dar amor, para ter o cuidado, a atenção, mas tudo no seu momento. E no limite, né? No limite e no seu momento. Porque, por exemplo, as minhas amizades da escola, hoje eu tenho ainda algumas, as que foram, né? Foi bom, mas se eu encontrar no caminho, vou falar. Mas não é, graças a Deus, eu não tenho aquelas amizades assim de deixou de falar, odeio, pronto. Nunca aconteceu isso comigo. Até porque a gente tem o Senhor, né, também. Se fosse eu Deus, já ia dizer, tá errado. Nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus. Mas eu digo assim, hoje eu tenho amizades, eu tenho até uma amiga minha que a gente era muito unida, né? Ela vivia lá na minha casa com a minha tia, né? E eu tinha ciúmes dela. Ela dizia que eu era como uma mãe pra ela. E aí eu fui colocando isso na minha cabeça. Que eu era como uma mãe pra ela, então, tipo, eu mandava nela. Entendeu? E aí, quando ela foi crescendo... Isso a gente criança que eu digo assim, 11, 12, 13 anos, sabe? A gente se conheceu nessa idade. E aí, eu era muito infantil, né? Nessa parte, não tinha amadurecido ainda. E aí, ela ficava me dizendo, tinha coisas que ela fazia que ela tinha medo de me contar. Aí, eu ficava... Sabe aquelas paixãozinhas? Eu ficava descobrindo por outra pessoa, aí eu... Tu não me contou isso e tal, eu ia cobrar dela, entendeu? Ela, não, mas eu ficava com medo de tu falar alguma coisa e tal. E aí, essa questão dela me colocar como mãe, eu fiquei achando que eu era mãe dela e queria mandar nela. Tu não percebia também? E não percebia. Depois, aí foi passando o tempo, ela foi fazendo outras amizades, e aí o meu ciúminho e tal, e aí eu via que aquilo dali tava... te deixando pior. Tava afastando a gente. Eu percebi que ela começou a se afastar de mim, entendeu? Porque ela foi amadurecendo, na medida que ela foi amadurecendo, eu também fui, e isso foi me ajudando de uma certa forma. Ela nem sabe que essas coisas que eu tô falando, observou, né? Que eu observei, porque eu não cheguei a conversar com ela. Hoje ela é casada, é mãe, fui madrinha dela de casamento, e assim, a gente tem uma amizade firmada mesmo, sabe? Que se ela precisar, eu tô aqui, se eu precisar, ela me ajudou muito no ano passado. E né? que nem precisa, né? Às vezes a gente tá falando de amizade. É isso. Sabe? Eu acho que amigo não precisa dessas coisas de você tá cobrando, de você tá... Porque tem gente que é assim, não fez uma ligação,
Não foi, sabe? Não fala. Eu não acho. Porque não tem o amadurecimento, né? Nossa, uma vez eu li um livro que fala: o amor não cobra, o amor cobre. Uhum. Então, quando você é amigo, acho que é até as 5 linguagens do amor. E quando você é amigo, isso serve para um relacionamento que, se você viver num casamento em que você vive cobrando, Sim. vai pesar, não vai ser um relacionamento harmônico. E do mesmo jeito é a amizade. É verdade. Já imaginou nós duas? Não, nós se fosse cobrar, porque a gente passa... A gente não tinha nem se falado mais. Exatamente.